Olá, queridos, paz do Senhor, eu sou o Alfredo da Luciana. Paz do Senhor, amados, eu sou a Luciana do Alfredo. Nós estamos aqui já desejando a todos vocês que sejam bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras de casais online, né? Esse evento que é realizado pelo Clínica de Casais com apoio do projeto Clínica da Família. É um prazer nós estarmos aqui juntinhos, né, trazendo uma palavra, uma reflexão sobre casal, né? É importante nós estarmos juntos refletindo, tendo essa proposta do Clínica de Casais, né, Luciana? É verdade, Alfredo. Nós somos gratos, agradecemos, amados irmãos, pelo convite, né? Nós que estamos há 16 anos casados, há quase 23 anos juntos, né? Entre namoro É e isso tudo, casamento. Isso rapaz, olha aí, tudo, coisa boa, graças a né? Deus, né? Para a honra e glória do Senhor. Temos 2 filhos, a Sofia de 12 anos e o Nicolas de 5. E somos dirigentes, né? Ali na congregação da nossa cidade, aqui no município de Aracati, uma congregação pequena, né? Mas muito abençoada. Pois é, e além da liderança do governo de uma congregação, nós fomos líderes do Departamento da Família do Tempo Central de Aracati durante o período de 8 anos, né? Já está bem recente que nós entregamos o cajado desse trabalho tão abençoado para um outro casal, né? Um trabalho frutuoso aqui em Aracati, mas família, né, Luciana, não sai do nosso coração, não sai do nosso ministério. E é por isso que nós estamos aqui para compartilhar um pouco com você que faz parte desse primeiro ciclo de palestra online, compartilhar um pouco da palavra, compartilhar um pouco da experiência que Deus tem colocado, Deus tem feito com que nós caminhemos dentro com relação à sua palavra de Deus. E aí eu já quero convidar aqui a irmã Luciana para nos conduzir em oração, né, conduzir em oração todos os nossos abençoados casais que estão aí participando, né, nesse ciclo de palestras. Eu tenho certeza que Deus tem falado poderosamente. Você que já acompanhou outras palestras, sem dúvida, creio que o Senhor tem falado de forma poderosa. Vamos orar, Luciana? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós queremos te entregar essa palavra, Pai, que tu colocaste em nosso coração para ser ministrada aos teus filhos, aos casais que vão estar, Senhor Jesus, assistindo. Nós somos gratos, Deus, pela rica e grande oportunidade, Senhor, que tu tem nos concedido, Pai. Somos gratos, Pai, porque nós temos a cada dia aprendido mais de Ti, a como conviver a dois, a como viver em família, a como conviver com filhos. Tu tem nos ensinado, Senhor Jesus, a cada dia a crescermos, Pai, na Tua graça, no Teu conhecimento, Pai. E nós só temos a agradecer. Nós só temos a agradecer pela bênção que é estarmos casados, estarmos juntos. Só temos a agradecer pela família que Tu nos deste de presente, Senhor Jesus. E queremos agradecer, Senhor, por cada casal que vai assistir, Senhor, essas palestras, que já tem assistido e que tem também aprendido mais e mais de Ti, Senhor. Continua conosco e fala aos nossos corações. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, nossa proposta nossa palestra, né, o círculo de oração, no círculo de palestra de casais, né, uma proposta aí do Clínica de Casais, nós vamos falar sobre o propósito do casamento, né? Qual é o propósito de Deus para o casamento? Qual é o projeto de Deus para o casamento, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês um texto base, um texto bastante conhecido, que está lá em Provérbios, capítulo de número 19, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por favor, irmã Luciana, lê para mim aí o versículo 21 de Provérbios 19. Você que está aí nos acompanhando, pega aí o seu caderno, pega a sua Bíblia para a gente fazer algumas anotações. Vai ser um tempo bem precioso aqui para a gente. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá.
Maravilha, né? E nós vamos ler agora um texto, você que está nos acompanhando, por favor, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, tá certo? Versículos 25 e 20, perdão, versículos 24 e 25 de Atos dos Apóstolos. A Luciana vai estar aqui nos ajudando nessa leitura e você também vai fazendo aí a sua anotação e o acompanhamento da leitura, tá bom? Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. Muito bem. Quando nós lemos, queridos, aqui em Provérbios, capítulo 19, o texto que a Luciana colocou para a gente, né? A palavra do Senhor nos diz de forma muito clara, há muitos propósitos, muitos projetos há no coração do homem, mas são os desígnios de Deus que prevalecem. Olha, quem imaginou o que nós estamos experimentando aqui no ano de 2020, né? Sem dúvida, eu e você não colocamos nas nossas promessas, nos nossos planejamentos para 2020, que nós geralmente fazemos aí no final do ano, toda uma situação tão adversa, toda uma situação tão difícil como essa realidade que nós temos experimentado nesse período de pandemia, de quarentena aqui na nossa cidade, né? Já estamos até com lockdown. E aí é interessante quando nós lemos esse versículo de Provérbios, porque é importante nós compreendermos qual é o propósito de Deus para o casamento, qual é o projeto de Deus para você que está casado, que está dentro desse relacionamento. E aí o texto de Provérbios diz muitos propósitos, muitos projetos há no coração do homem, mas são os desígnios do Senhor que prevalecem. Que maravilha! Que maravilha nós entendermos que são os desígnios de Deus que prevalecem, né? Quantos casais, quantos de nós, quantos aqueles que estão nos acompanhando ou vão ainda ter acesso a esse vídeo, a essa palestra, tá? Casaram pelos mais diversos motivos, casaram pelas mais diversas circunstâncias, mas há um propósito de Deus para tudo isso, há um propósito de Deus para a nossa vida quanto casal. O Salmo 127, que a gente sempre diz que é o salmo que faz fundamento para o Salmo 128, que é o Salmo da família, o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. A família é uma obra de Deus e o casamento é uma obra de Deus. Há um propósito de Deus, né, para o casamento, há um projeto de Deus para o casamento, e o casamento é a viva expressão de Deus para a sua glória. O casamento representa essa viva expressão. Por isso, quando nós lemos lá no Salmo 128, o papel do homem, né, no versículo 1, quando diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e aí comerá do fruto do seu trabalho, e feliz será. E a sua esposa será como uma videira frutífera ao redor da casa, e seus filhos como frutos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí o Salmo 128 ele conclui dizendo assim: e verás os filhos de teus filhos, e haverá paz sobre Israel. Então, há um propósito para o nosso casamento, né? E o propósito do nosso casamento é convergir tudo para a glória de Deus. Nós desempenhamos, casais que estão aí nos acompanhando, casais que fazem parte aí dessa linda palestra, tá? Desse grande desafio, nós somos desafiados por Deus a estabelecer o nosso casamento, o nosso relacionamento, como uma expressão para a glória de Deus, como uma expressão para a edificação do reino de Deus, né? Por isso que
cada um de nós, dentro do contexto familiar, dentro do contexto de casamento, desempenhamos um papel muito precioso. O homem como cabeça, como sacerdote, como provedor, a mulher como videira, né? Nós sempre dizemos que se nós queremos saber se o casamento está bem, se o casamento está frutuoso, né? Você tem que olhar para a mulher, porque a mulher, né, Luciana, ela é a videira, ela é o vinho, né? Ela que dá o bom vinho, por isso que ela está ao redor da casa. E é interessante esse texto de Provérbios, que fala sobre propósitos do nosso coração, porque, querido, se o nosso casamento não estiver alicerçado, firmado num firme propósito de servir ao Senhor, se o teu casamento não estiver alicerçado, fixado nesse firme propósito, meu querido, amado irmão, meu querido, amado participante do Clínica da Família, do Clínica de Casais, nós vamos falhar na nossa missão. E aí é interessante o texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão, ele está fazendo uma abordagem muito interessante, né? Estevão, que foi um diácono da igreja, um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, um diácono que, apesar de ter sido separado para auxiliar as viúvas, né, e o serviço da mesa, tá, para que os apóstolos dedicassem ao ministério da oração e da palavra, Estevão foi um diácono extremamente ungido por Deus ao ministério da palavra. E aí nós lemos em Atos capítulo 7, uma pregação, um esboço de pregação histórica, né, que Estevão traz àqueles homens, à sua época, e lá, em um momento, Estevão, dentro da sua narrativa da pregação, ele vai falar sobre Moisés, ele traz uma informação muito interessante sobre Moisés, né? E aí, em Atos capítulo de número 7, que foi o texto que nós lemos, diz assim, olha, ora Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam, procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Moisés, e aí a gente não vai precisar falar um pouco da história de Moisés, porque nós já sabemos, você já sabe. Mas Moisés, revelado aqui na pregação de Estevão, Moisés ele teve um entendimento prévio sobre o seu ministério. E parece que os casais, né, a gente tem observado nesses poucos anos de ministério de casais que nós temos, né, é que os casais eles têm um entendimento em relação à sua chamada, têm um pouco de entendimento em relação ao seu propósito, né, mas falta o pleno entendimento. Não basta ter um entendimento, precisa ter um pleno entendimento. E aí, a semelhança de Moisés, ele desce para livrar o povo, ele entende que aquele momento é o momento para livrar o povo, ele entende que aquele momento era o momento que ele usaria da sua influência, né, da sua posição ali junto ao palácio, a sua influência real, o braço do homem que seria capaz de fazer a obra da libertação, tirar o povo do cativeiro do Egito. E, na verdade, Moisés não estava entendendo, era nada. Essa é verdade, Moisés não estava entendendo, era nada. E diz o texto, Moisés pensavam que eles entendiam quando eles não entenderam. E quantas vezes no casamento nós estamos desse jeito? Nós pensamos que o outro entende e a gente pensa que o cônjuge entende, ele não entende nada e pela falta desse entendimento nós vivemos os mais diversos conflitos, porque nós estamos muitas vezes agindo dentro de uma perspectiva estritamente humana, uma visão estritamente
do braço da carne, né? Muitas vezes nós somos assim como Moisés, né? Nós temos uma compreensão da vida, nós temos uma compreensão da realidade e pensamos que essa compreensão, né, em relação ao cônjuge, aos desafios do casamento, aos desafios do relacionamento, e aí pela falta de entendimento do outro, e aí, gente, gera uma série de conflitos. Na verdade, aqui não houve esse entendimento, né, pelos os irmãos, né, de nação aqui de Moisés, né, pelos israelitas que estavam presos ali, porque não era o propósito de Deus, como diz lá em Provérbios. Muitos desígnios, né, muitas coisas, né, muitos projetos há no coração do homem, mas são os propósitos de Deus que prevalecem. Então, há muitos propósitos de Deus no nosso coração, há muitas coisas no nosso coração, enquanto casal, enquanto esposo, enquanto esposa. Quantos projetos nós já fizemos? Quantos projetos você já fez? Quantos desígnios você já fez? Né? Quantos projetos, planos já foram esboçados por você, pela sua esposa, e no final, né, foram os desígnios de Deus que prevaleceram. E talvez você possa dizer, mas Alfredo, será que eu não tenho que fazer projetos? Será que eu não tenho que fazer planos? Temos sim que fazer planos. Mas a nossa vida enquanto casal deve ser uma vida entregue ao Senhor, né? Nós temos que aprender, e esse aprendizado, muitas vezes, ele é tratado no deserto, ele é tratado nas adversidades da vida. Quando nós vimos a história de Moisés, o Moisés que viveu no palácio, né, não era o Moisés que conduziria o povo de Deus à libertação. O Moisés que seria o líder que conduziria o povo de Deus à libertação era o Moisés que passaria pelo processo do deserto. E é assim também com nós que somos casais. Quantos casais têm sido já chamados por Deus para uma obra específica, para um ministério específico, para uma caminhada específica, para uma chamada específica, mas precisam passar por um deserto, precisam passar por essa escola do aprendizado. Esse é um projeto de Deus, esse é um propósito de Deus. E nós, enquanto casais, nós precisamos compreender isto, compreender que Deus ele está no controle de todas as coisas, compreender que o casamento ele não é do casamento pelo casamento. O casamento ele não é um fim em si mesmo. O casamento ele não é uma ilha social, né? O casamento ele é um canal onde o evangelho ele é expandido, onde o evangelho ele é multiplicado, ele é experimentado. E eu tenho, quantas vezes eu não tenho compartilhado com a Luciana a nossa caminhada de casamento, de quantas vezes o Senhor usou o nosso casamento, usou o nosso relacionamento para que Ele pudesse de alguma forma nos ajustar como pessoas, nos ajustar como homem, me ajustar como filho, ajustá-la como esposa, ajustá-la como filha, como mãe, como mulher. Como nós precisamos desse trabalhar de Deus, como nós precisamos, querido participante, da compreensão do propósito do nosso casamento. A compreensão de que o nosso casamento, de que o seu casamento, ele tem uma obra e tem um propósito muito maior do que nós imaginamos, não é? E talvez pela falta de compreensão desse propósito, nós tenhamos aí uma elevadíssima incidência de divórcios, um elevado, né, índice de conflitos, de separações por mais diversos dilemas, e não entende que o casamento ele tem um firme e lindo propósito estabelecido por Deus. A palavra do Senhor nos diz isto, que Deus uniu, o homem ele não separa. E Deus precisou conduzir Moisés ao deserto.
né? Deus precisa nos conduzir enquanto casais a desertos. Deus precisa nos conduzir. Eu tenho certeza que nós temos casais que estão nos acompanhando, que têm passado por desertos, têm passado por dificuldades, têm passado por momentos áridos, têm passado por estações. E é importante que nós passemos pelas estações do casamento para que quando passar o inverno, nós possamos fazer, como disse ali, né, Salomão, em Cantares de Salomão, em Cantares capítulo 2, quando passa aquele vendaval, né, passa o inverno, Salomão chega para a sua amada e diz, olha, vamos ao campo, porque a tempestade, a chuva já passou, já chega a primavera, vamos ao campo, né? Então é importante nós vivermos isso. E é interessante porque o trabalhar e o propósito de Deus na vida de Moisés, ele foi iniciado no palácio, no coração de Deus, no desígnio de Deus. Deus precisava levar Moisés ao deserto. Olha, no propósito de Moisés não tinha mar vermelho. No propósito de Moisés, no projeto de Moisés, de libertação de Moisés, não tinha coluna de fogo, né? Não tinha nuvem para proteger do sol, não tinha livramentos, não tinha pragas do Egito, né? Não tinha intervenção do alto. No propósito, no desígnio de Moisés, existia Moisés, a sua influência e o seu entendimento. Será que às vezes nós não somos assim? Será que como casais, às vezes, nós não somos assim? Queremos resolver tudo do nosso jeito, resolver tudo da nossa forma, né? Resolver tudo por uma perspectiva que nós temos. Moisés teve uma perspectiva diante de uma realidade, mas aquela perspectiva não era a perspectiva de Deus. E foi preciso Moisés ser conduzido ao deserto. Olha, queridos, muitos casais entram em conflito por causa dessa perspectiva. Olha o casamento apenas pela perspectiva dele, da forma dele, do jeito dele. Ele não compreende que o casamento é uma aliança de entrega, é um trabalhar, é uma construção. Né? Como diz o salmista no Salmo 127, se o Senhor não edificar. Nós somos uma obra do Senhor para um firme propósito. Qual é o propósito de Deus para o teu casamento? Qual é? Você já pensou? Você já parou? Você já fez essa reflexão? Qual é o propósito de Deus para o teu casamento? Qual é o propósito? Por que que Deus te permitiu casar? Por que que Deus te permitiu, te conduziu ao casamento? A palavra do Senhor diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, e aí eu acrescento, quer casais, fazei isto para a glória de Deus. O casamento é uma grande experiência para viver a glória de Deus. No casamento nós vivemos toda essa realidade. No casamento nós vivemos a realidade da partilha, a realidade do perdão. E é lamentável que os nossos seminários de casais, é lamentável que os nossos congressos de casais estejam restritos a tratar apenas sobre sexualidade. É lamentável que nós reduzimos, né? Nós estreitemos o tema de casamento apenas a uma questão de ajuste sexual. Casamento é muito mais do que isso. Casamento fala de chamada, casamento fala de propósito, casamento fala de reino, casamento fala de expressão de Deus, casamento fala de identidade com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele compara o casamento à Trindade.
não é? Uma relação de sujeição, uma relação de cabeça, né? Toda aquela relação que está estabelecida lá em Efésios capítulo 6. Pois bem, Moisés precisou ir ao deserto para que pudesse discernir, compreender os desígnios e os propósitos de Deus para a sua caminhada. Um propósito e um projeto que prescindia a própria ideia e o próprio entendimento de Moisés. E é isso que eu quero provocar a vocês através dessa ministração, através desse pequeno estudo, né? Entender que Deus ele está nos conduzindo a caminhos que muitas vezes são tão diversos, tão diferentes. Olha, quando Moisés chega lá no deserto de Midian, e Moisés experimenta o deserto, diz a palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 3, que de repente, dentro da peregrinação de Moisés naquele deserto, o deserto não estava no propósito de Moisés, mas o deserto era essencial no propósito de Deus. E talvez o deserto não seja essencial no seu propósito, no seu projeto de casamento, mas o deserto ele é essencial no projeto de Deus para o teu casamento. E diz a palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 3, que Moisés, de repente, né, ele a sua visão ela é tomada pela manifestação de uma sarça ardente, né? No meio do deserto, no meio do comum, no meio do ordinário, aparece o extraordinário de Deus. É isso que Deus faz com os nossos casamentos, né? Deus pega o comum, Deus pega o dia a dia, Deus pega você, pega a sua história, teu casamento, tua relação, tua história, a história da tua esposa, vidas comuns, vidas simples, histórias tão comuns, tão normais, e Deus faz um extraordinário para que o propósito dele possa ser estabelecido, né? Deus usa casais comuns para propósitos extraordinários. É o que Deus está fazendo. É o que Deus sempre fez na história. Deus quer usar casais comuns, casais que acertam, casais que erram, casais que compreendem as suas limitações, casais que reconhecem as suas limitações, casais que reconhecem que precisam da presença do Senhor, mas casais em que Deus vai usar de forma extraordinária. Então, a nossa palavra nessa tarde aqui é sobre isto, o propósito de Deus. Compreender o propósito de Deus. Entender que a tua esposa, entender que teu esposo, ele é um instrumento de Deus. Entender que o teu casamento é um ministério. Entender que o teu casamento, o nosso casamento, ela é uma expressão de Deus nessa terra. E que vai chegar um momento, e se esse momento ainda não chegou, vai chegar o momento em que esse extraordinário de Deus ele vai ser manifestado. E esse extraordinário de Deus pode acontecer das mais diversas formas. Talvez o extraordinário de Deus não venha como uma sarça ardente, ali num deserto, mas o extraordinário de Deus ele vai vir na sua vida, vai vir no seu casamento. E quando esse extraordinário de Deus se manifestar, que ele possa conquistar os nossos olhos, que ele possa conquistar a atenção de vocês enquanto casal, para que os nossos olhos estejam firmados e fixados em Cristo, irmãos. Se nós somos a geração do avivamento, se nós dizemos, irmãos, e afirmamos que nós somos a geração do avivamento, pode ter certeza, esse avivamento começará com casais que tenham os olhos e o coração voltados para o Senhor. Nós precisamos, irmão, nós precisamos compreender qual é o desígnio, qual é o propósito e qual é o desejo de Deus para o nosso casamento. Qual é?
qual é? Qual é o desígnio de Deus? Qual é o propósito de Deus? E aí nós fazemos, irmãos, como o escritor de Provérbios, muitos propósitos lá no coração do marido, muitos propósitos lá no coração da esposa. Mas quais são os desígnios de Deus? Quais são os propósitos de Deus? Oh, maravilhoso, irmão! O nosso maravilhoso Deus, irmãos, Ele tem nos chamado para esse desígnio. Ele tem nos chamado para essa grande missão, né? A missão de compreender o seu desígnio e compreender o seu propósito. Por isso que o apóstolo Paulo fala à igreja, né? O apóstolo Paulo diz assim: buscai compreender a grandeza do vosso chamamento. O nosso casamento, irmãos, o nosso casamento é ministério. O nosso casamento, ele é um chamado específico por Deus. É um chamado específico para a sua obra. Nós temos que orar pelo nosso casamento. Nós temos que compreender que o nosso casamento, irmãos, está dentro de um propósito muito maior. Que o nosso casamento, o teu casamento, ele tem um propósito muito maior do que você tem imaginado, tem estabelecido. Amém, queridos? Que Deus possa guardar o seu coração. Que Deus possa guardar a sua vida. Que Deus possa guardar o seu casamento. Que você possa ter o discernimento sobre isto, o discernimento sobre esse precioso ministério que é estar casado, sobre essa aliança que Deus estabeleceu, né? Que nós possamos considerar o nosso casamento intocável, irmãos, diante da presença do Senhor, irrepreensível, para que nós possamos ter uma geração de filhos, né, de famílias que possam ter o nosso casamento, o seu casamento como referência. Muitos propósitos há no coração, mas são os desígnios de Deus que prevalecem. Que prevaleça o desígnio de Deus. Que o desígnio de Deus prevaleça sobre o casamento, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento. E que você possa ter o encorajamento do Espírito para obedecer e para atender esse desígnio, né? Compreender que o propósito de Deus é muito maior e muito melhor do que o nosso propósito. Amém? E se você estiver como Moisés, sem entender nada, porque você pensa que já tem tudo na cabeça, né? Às vezes tem casais que nós aconselhamos e o casal já tem tudo na cabeça, ninguém entende ele, porque ele já sabe de tudo, porque todo o projeto está no coração dele, na mente dele, e ninguém, só ele que entende, ninguém entende. Então, é provável que esse casal, esse marido, essa esposa esteja aí habilitado para ir para a escola de Midian, a escola do deserto, né? Nós precisamos ser desconstruídos. Talvez essa seja uma palavra tão necessária, queridos, nessa caminhada de casamento. Já que Deus é o artífice, né? Deus é o construtor dessa obra, como diz o Salmo 127, não há uma palavra que mais expresse a necessidade no casamento do que desconstruir-se. Desconstruir de conceitos, de posturas, de comportamentos que não engrandeçam o Senhor e que não edifiquem o nosso cônjuge, né? Que você, marido, que você, esposo, seja a imagem de Cristo, seja o exemplo de Cristo para a vida da sua esposa, para a caminhada da sua esposa, né? Eucana, a gente sempre diz isso, que lá em 1 Samuel, Ana, ela foi chorar no templo porque em casa não existia um sacerdote, né? E era necessário que Eucana trouxesse uma palavra e não trouxe essa palavra. Então, que Deus possa levantar um exército de casais, um exército de homens e de mulheres, de esposos, que tenham a coragem de viver a grandeza e a beleza de viver um casamento para a glória de Deus. A gente diz que a gente casou para namorar,
E é verdade, irmãos, faz parte do jogo, né? É a cereja do bolo, não é, Lu? A gente sempre diz que a questão da sexualidade é a cereja do bolo, mas a cereja sozinha, irmão, não tem sabor, é um todo. Então, queridos, vamos viver a nossa vida de casal, compreendendo qual o propósito de Deus. Orem, busquem a Deus junto, coloquem diante de Deus o casamento de vocês, se ajoelhem diante do Senhor e pergunte, Senhor, qual é o teu propósito para o nosso casamento? Qual é o teu propósito? Qual o teu desígnio para o nosso casamento? E eu tenho plena certeza que o Deus que uniu vocês, que Deus que firmou essa aliança no altar, Ele vai firmar e vai revelar o seu propósito. E aí vocês vão ter que aprender a se desconstruir para que Ele possa reconstruir na vida de vocês. Amém, queridos? Um abraço, agradeço a Deus pela vida de vocês. Espero estar em outros momentos trazendo outras reflexões, outras palavras, tá? Deus possa guardar e abençoar a cada um de vocês que estiveram presentes nesse primeiro ciclo de palestra do Clínica de Casais. Um abraço e eu vou pedir para a nossa irmã Luciana estar fazendo esse momento de oração final. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe cada casal, Deus abençoe a família de vocês, a família que Deus presenteou a vocês, que guarde e que vocês sigam, né, nos projetos que o Senhor tem para cada família de vocês. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez neste momento te agradecer por essa palavra, por Sim, aquilo que tu quiseste que nós aprendêssemos neste momento, é Senhor verdade, Jesus, Senhor. por este ensinamento da tua parte, Pai. Nós somos gratos por tudo que foi ministrado aqui. Falaste ao nosso coração tão somente aquilo que estava no teu propósito, na tua vontade. E que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, que nós possamos colocar em prática para que o nosso casamento ele possa ser mais abençoado, para que o nosso casamento possa ser mais frutuoso, para que os nossos filhos possam viver a tua plenitude, Pai, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dessa família tão preciosa e maravilhosa, que tu deste a cada um de nós que estamos aqui participando, Pai, desse momento, desse projeto tão maravilhoso. Guarda cada lar, acampa os teus anjos ao redor de cada lar dos teus filhos, Senhor Jesus, cada lar nosso. Ser conosco, Pai, e nos ajuda. Transforma, Senhor Jesus, aquilo que precisa ser transformado na nossa vida como cônjuge, na nossa vida, Senhor Jesus, como família. Transforma, restaura o que precisa ser restaurado, cura o que precisa ser curado, Senhor Jesus. Faz um mover em nossas famílias, Pai. É verdade. É o que nós te pedimos, Senhor, porque nós queremos ser famílias, Pai. Famílias que levam a tua palavra. Nós queremos ser famílias que são modelos, que as pessoas possam olhar para nós e ver a ti, ver exemplo de ti, Senhor Jesus. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por tudo. Amém. Amém, queridos. Foi um prazer estarmos aqui juntos. Que Deus abençoe cada casal que participou desse círculo, né? Desse primeiro momento de palestra para casais aqui do Clínica de Casais, esse projeto do Clínica da Família, tá? Um abraço bem especial, tá certo? E se você quiser depois acompanhar nossas redes sociais, você vai lá, você pode procurar lá o Presbítero Alfredo Narciso lá no Facebook, tá? Você pode procurar também a Luciana Patrícia, tá bom? Um abraço bem especial, que Deus abençoe e vamos buscar compreender o propósito e os desígnios de Deus para o nosso casamento. Um abraço, fiquem na paz, queridos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Peraí.